Pai do Senhor, os irmãos, né? Pode começar já? Tá ao vivo. Pai do Senhor aos irmãos. Gente, que é isso? Esperando você dar. Pai do Senhor, galerinha, bate-papo relâmpago aqui. Glória a Deus, aleluia. Gente, estamos aqui fazendo essa transmissão, primeiramente, para fazer um teste da live aqui, que amanhã acontecerá o nosso culto online da UMADEM, da União de Mocidades da Assembleia de Deus Missão, do nosso Ministério Geral, e será realizado aqui na página da UMADEM, e eu já convido a você, então você que está assistindo essa live, que ainda não curtiu a página, curta a página. Nós também temos o nosso Instagram, que é UMADEM AD Missão. Por favor, gente, vão lá, curte a nossa página, porque a gente está postando várias novidades. Inclusive, a gente acabou de lançar lá agora o vídeo chamada oficial para o culto, onde a gente criou uma história bem bonita para vocês se emocionar e criar o desejo de cultuar com a gente aqui amanhã, tá bom? Estamos aqui também com o nosso querido, ilustre, nosso irmão, o Wellington de Souza. Se apresente, Wellington. Eu me sinto lisonjeado, né? De estar do lado aqui do Géser. Glória a Deus. Aqueles que não me conhecem, grande parte, eu creio que grande maioria, se não todos. Meu nome é Wellington, sou líder aqui dos jovens da sede do setor de São Paulo. E graças a Deus, Deus nos deu essa oportunidade para a gente estar aqui, para interagir com vocês e tratar de alguns temas que a gente irá abordar ao decorrer dessa live. Deus abençoe a sua vida, Wellington. É um prazer ter aqui. Gente, eu sempre quis fazer isso. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. E não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. O chefão está aqui, querido. Eita, por isso. Está conosco também aqui o nosso pastor setorial aqui da nossa sede de São Paulo, pastor Cieliton de Souza. Cadê o pastor? Pai do Senhor, irmãos. Também quero dar a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Essa transmissão é uma transmissão, como o Jéssica disse, que é uma transmissão de teste, né? De tudo o que nós vamos fazer amanhã, do trabalho maravilhoso que os jovens vão fazer amanhã, de um culto poderoso. Então, sabemos que Deus ele tem algo programado e mesmo nesse culto aqui, que é uma transmissão de teste, Deus ele tem algo para falar aos nossos corações. Os jovens, a liderança agora vai tratar de assuntos como namoro, santificação, vida ministerial, intimidade com Deus. E vamos chamar você também para o nosso culto de ensino logo mais à noite com o nosso pastor presidente, que o link já está aqui. Então, vai ser uma bênção de Deus. Eu, o irmão Wellington, a gente vamos estar juntos aqui participando, né? Vou colocar a foto deles aqui. Isso. Eu, o irmão Wellington, o irmão Jéssica, né? Eu vou estar aqui só para poder não deixar eles fazer coisa que não deve, entendeu, irmãos? Eu só vou estar aqui para controlá-los. Que né? isso, pastor? Como se a Aleluia. gente fosse... Mas é uma né? bênção Jamais. de Deus. Desde já, Pai do Senhor, a todos os irmãos. Super E sérios. você que pode, compartilhe agora para o maior número de jovens possível. Esse bate-papo jovem é um convite para todos os jovens do nosso campo, né? Eles estão de frente aqui comigo, então por isso que às vezes eu vou ficar olhando para eles aqui. Mas é um bate-papo jovem para todos os jovens do nosso campo. Então, eu quero que você compartilhe com os jovens aí da sua congregação, aí do setor, independente de que congregação seja, e vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus, tá bom? Desde já, a paz do Senhor a todos, compartilhe, e eu tenho certeza que Deus, ele certamente que vai falar aos nossos corações. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Gente, e nesse bate-papo aqui rapidinho que a gente vai fazer, nós iremos abordar alguns assuntos que muitos jovens têm dúvida, muitos jovens gostam de debater sobre isso. E quais serão os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, Wellington? No seu caso, né, você vai tratar sobre a vida ministerial e a intimidade com Deus. É algo de suma importância, principalmente do que a gente está vivendo hoje em dia. E eu vou tratar de dois assuntos bem polêmicos, no que se refere à santificação e relacionamentos. Não digo relacionamento com Deus, mas relacionamentos como namoro, que a gente precisa tratar hoje aqui, porque nesse tempo, irmão, vigia, jovem, Deus está vendo tudo que você está fazendo, vigia. A gente vai tratar de tudo aqui hoje,
Mas a gente precisa que vocês interajam com a gente. Então já vai escrevendo aí nos comentários. Vão fazendo perguntas, desculpa interromper. Vão fazendo perguntas, dúvidas. Por favor. Que o nosso irmão Wellington... Hoje eu só tô aqui como apresentador. Eu Jamais. tô aqui Já não escutem ele. realizando o meu sonho de apresentar um programa de televisão, que no caso é na internet. Mas hoje eu só vim aqui para apresentar e vocês vão responder. Eu vou deixar a bucha na mão de vocês aí. Eu respeito muito o cargo hierárquico. E como eu sou o menor daqui, eles dois aqui vão responder com toda a ousadia da palavra de Deus. Então, gente, como o Wellington ele já se apresentou aqui, ele é líder setorial, ele é líder da mocidade aqui na nossa igreja sede, aqui de São Paulo. E há quanto tempo você lidera, Wellington? 1 ano, eu ia falar 2 anos, mas é 1 ano e a gente está em que mês? 1 ano e 4 meses. Antes de eu ler um versículo aqui, eu queria fazer uma pergunta. Qual Wellington? Eita, já assim no começo a gente já... Wellington Souza. Meu Deus, até o sobrenome falou. No seu ver, pelas suas experiências, vamos pelas suas experiências, qual foi a maior dificuldade que você teve no quesito exercer a função de líder? Essa pergunta é boa, é boa. Bom, assim, eu creio que muitas pessoas que estão assistindo a gente tem cargo, tem algumas que têm um sonho, tenho certeza, de pastor, de obreiro, de cantor. Mas assim, eu, antes de ser líder, eu tinha uma visão de líder. Pensava que líder era fácil, pensava que líder era de qualquer jeito, pensava que líder era chegar e dar bronca nos jovens. Isso, a gente pensa que é até gostoso, mas até nisso a gente tem que passar por dor de cabeça. Porque a gente tem que orar para pedir uma palavra para Deus, até para bater nesses jovens que faz alguma coisa que a gente tem que colocar no lugar, porque a palavra de Deus ordena assim, para que a gente faça. Então, é complicado, por quê? Porque a visão que a gente tem é diferente. Quando eu estou aqui embaixo, eu penso que vai ser de uma forma, mas quando eu chego lá é completamente diferente, e não é de uma forma que você falar, é diferente porque eu não me preparei. É diferente porque você cria uma expectativa muito fora do comum e fora daquela realidade, porque você só coloca coisas boas que vão acontecer ao seu favor, ou aquilo que vai enaltecer teu nome, ou então aquilo que você gosta de fazer, mas aquilo que você não gosta de fazer você vai ter que fazer, aquilo que você tem dificuldade para fazer, vai ter que fazer, aquilo que você pensa que não consegue fazer, vai ter que tentar fazer também. Então a maior dificuldade é que a gente cria expectativas falsas, e quando a gente chega no cargo a gente quer largar porque aquilo não é do jeito que a gente esperava. Então, acho que a maior dificuldade que eu passei era isso. Eu pensava que era de um jeito, eu cheguei e vi que é muito mais complicado em termos espirituais, eu digo, em questão de responsabilidade, porque a gente pensa que cargo de Deus é qualquer coisa e não é, simplesmente não é. Eu geralmente gosto de dizer que tem momentos que a gente precisa sair do centro e ir para o canto, para a gente ter uma visão de todo o espaço. É mais ou menos isso que acontece. O Wellington, ele é líder, eu também, pela misericórdia de Deus, eu sou líder da mocidade do setor, e quando a gente é empossado na liderança, essa é a verdade, eu comecei a trabalhar com liderança, com regência, desde muito novo, então, a gente pensa que a gente vai estar no centro, e que a gente vai mandar, que a gente vai fazer, mas na verdade, você ser empossado como líder, é você ser tirado do centro, colocado no canto, para você ter uma visão ampla de todo o espaço. O líder, ele vira servo, né? Essa é a verdade. Ele não é um líder, ele vira servo, essa é a verdade. Sim. A gente aprende com o próprio Cristo, né? Quando tem uma passagem que ele senta todos os discípulos e ele começa a lavar os pés, e aí é Pedro, né? Pedro fala, não, Jesus, não. Meu pezinho aqui não. Meu pé não. Ele falou, se você não deixar eu lavar, você não vai ter parte comigo. Então ele falou, então me lava por inteiro. Então quando a gente assume um cargo de liderança, a gente vira servo. E servo numa questão de você servir realmente, tá? Não é servo só nomenclatura aqui, falar, virei servo. Pronto, virei servo. Mas não, é servo realmente, você vai ter que servir seus jovens realmente. Você vai ter que servir, seja lá o que você quer ser na casa de Deus, você vai ter que servir, porque maior é o que serve. Então, tire isso da sua cabeça aí, que não crie expectativas surreais e fora da realidade e não deixe isso te parar, porque maior é aquele que te chamou. Sim. Uma das pessoas também que pode falar muito bem sobre isso, e eu também já quero colocar aqui
para participar junto com a gente, para falar sobre isso, é o nosso pastor Cieliton, porque hoje ele é pastor setorial daqui, de São Paulo, porém ele já foi líder de jovens também, né, pastor? O senhor já exerceu a liderança de mocidade. Como que foi essa experiência? Conversa com a gente também aqui. Sim, na verdade, eu sempre que tenho a oportunidade para falar sobre isso, da questão de liderança, eu sou bem claro ao falar, né? Porque eu até cheguei a comentar com alguns jovens ou com algumas outras lideranças, que às vezes a gente também toma posse do cargo achando que o pastor ele colocou porque não tinha outra opção, né? Ah, não, vou colocar lá o Jéssica, vou colocar lá o Elito como líder da mocidade, porque ele é o único que a gente vê que tem e que dá. Só que a gente se esquece que Deus ele sempre está no controle de tudo, né? E que Deus ele permite que nós estejamos ou ele permite que nós não estejamos no cargo. Eu me lembro que na época que eu liderei o grupo de mocidade em específico, que hoje está sob a liderança do Elito, nós tivemos muitas perdas no grupo de jovens. E eu reconheço que muitas dessas percas, hoje que eu busco como pastor, são jovens que eu poderia ter cuidado quando eu era líder. E sempre que eu converso, muitas das vezes nessa questão de lideranças e tudo mais, eu sempre costumo dar um jeito de demonstrar que, às vezes, a gente temos que reconhecer a oportunidade que Deus nos está dando de cuidar de alguém, de ajudar alguém, de tratar juntamente com a liderança de alguém, porque certamente que essa oportunidade que Deus está nos dando, ela é única. E se essa oportunidade que Deus está nos dando, ela é única, a gente não podemos abrir mão assim de qualquer jeito. Eu estou querendo dizer basicamente por quê? Porque a opção de começar a liderar geralmente não é nossa. Só que a opção de liderar bem, ela sim é nossa. E qual que é o problema que eu percebo que é um problema que é gravíssimo? A primeira dificuldade a gente pensa em parar. A primeira dificuldade a gente pensa em desistir. A primeira dificuldade a gente pensa em voltar para trás. Só que literalmente não é isso, não deve ser essa a nossa opção, a nossa escolha, não deve ser esse o nosso direcionamento, né? E então, liderar não é fácil, certamente que liderar não é fácil, mas Deus, ele sempre vai nos direcionar. Estou vendo que está tendo um probleminha aqui, a sala de transmissão está dando uma parada, estávamos com 12 pessoas, mas está dando uma parada aqui, é o meu Google Chrome que está travando aqui. Mas é assim, eu estou gravando essa live no nosso programa de gravação aqui, e o negócio está tão gostoso que eu vou postar isso aqui no meu canal, entendeu? Tá gostoso, eu vou postar no meu canal. Eu estou vendo aqui que os irmãos infelizmente estão saindo por causa do problema técnico. Eu vou corrigir e vou voltar a gente ao vivo, mas então vamos continuar com esse bate-papo porque está muito bom e eu acho que ele é pertinente que nós venhamos continuar, né? Ele é pertinente que nós venhamos dar continuidade, porque coisa boa a gente tem que dar continuidade mesmo. Sim, sim. Muito obrigado por essas palavras e realmente, muitas das vezes a gente tem que se submeter a situações difíceis, né? Só que eu quero deixar um versículo aqui pra gente, porque eu gostei desse assunto, a gente vai entrar, a gente vai bem na raiz mesmo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 14, nos diz: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Certo? Eu tenho uma experiência para falar, uma experiência que pode ser até o caso de alguém também. O que acontece? Desde pequeno, eu nunca quis liderar. Essa é a verdade, eu nunca quis liderar, eu nunca tive uma visão de líder. O meu negócio era música, era cantar, e o máximo que eu poderia exercer dentro da igreja era virar um regente do grupo de adolescentes, de mocidade, enfim. E aí, aos meus 13 anos, o pastor que dirigia essa igreja chegou em mim e falou: você vai liderar.
Eu falei, eu não vou, não. Com 13 anos de idade, liderar pessoas mais velhas do que eu, nesse caso seria o grupo de adolescentes, mas no grupo de adolescentes tinha pessoas bem mais velhas do que eu, os próprios líderes que trabalhavam comigo eram mais velhos do que eu, e quando chegou essa proposta para mim, eu falei, pastor, eu tenho a opção de dizer não? Ele falou, não, meu filho, vou colocar você. Enfim, eu trabalhei 1 ano, e no segundo ano ele queria me empossar de novo. Eu falei, não quero não, eu quero ser regente, mas devido a algumas situações, isso não poderia se concretizar. Até que eu exerci a função e passou muito tempo, eu fui empossado no cargo de regente da mocidade, estou até hoje regendo, desde 2014, já foi o quê? 6 anos, né? 6 anos regendo a mocidade, esse é o meu segundo ano como líder da mocidade setorial, só que para eu chegar na liderança setorial da mocidade, foi um desejo gerando no meu coração. Eu olhava para a mocidade e eu sentia no meu coração, eu preciso liderar essa mocidade, eu preciso direcionar essa mocidade, e antes de chegar no meu pastor, antes de chegar em outro líder, para poder conversar sobre esse meu desejo de liderar, eu fui orar, e segundo, isso foi gerado no meu coração. Então, pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Bem. A gente, primeiro, é capacitado para exercer a função, ou a gente, mediante ao exercer a função, é capacitado? Eu gosto assim, ó, essas Assim, perguntas. né? Quando não avisa, né? Porque, pelo que eu saiba, ele estava certo de fazer essa pergunta para o Wellington. Glória a Deus que não foi pra mim, graças a Deus. Entendeu? Mas eu passo para o Wellington responder. Isso, pastor, a honra aqui é tua. Aleluia. Então, nesse caso aí, essa sempre é uma questão meio complexa, né? Meio cheio de dificuldades da gente conseguir responder, mas a gente encontramos na Bíblia caso dos dois. Na Bíblia a gente encontra pessoas que Deus capacitou para fazer algo antes de chamá-lo. Existe o chamado de Deus, quando Deus chama alguém para fazer algo, e existe o momento em que Deus ele o capacita. A gente vê que tem uns que Deus capacitou já na hora, mas tem outros que Deus já tinha capacitado. O que a gente tem que deixar bem claro é que às vezes Deus capacita, só que a gente não conseguimos reconhecer que estamos capacitados por Deus. Eu lembro bem da história de Josué. A palavra do Senhor nos fala que Josué já era general. A palavra do Senhor nos fala que Josué ele já comandava o povo, ele já liderava o povo. Só que ele liderava, só que ele estava abaixo de Moisés. Ele tinha alguém que o direcionava, só que liderar o povo ele já sabia. E aí na hora que Deus chegou para ele, a Bíblia Sagrada diz que ele ficou muito triste, que ele ficou muito mal. E a gente não sabe se a tristeza maior dele foi porque ele tinha perdido ou foi porque ele se sentia incapaz. Mas há algumas pessoas que dizem que ele se sentia incapaz literalmente. Só que aí a gente vai e percebe que Deus ele não chega na vida de Josué fazendo algo sobrenatural. Deus ele chega na vida de Josué e dá basicamente um puxão de orelha. Esforça-te, tem bom ânimo, vai. E aí no final Deus chega, eu não te mandei? Vai, esforça, tem bom ânimo e vai. O que eu quero mostrar é que na vida de Josué, para mim, Deus começou a capacitá-lo antes de usá-lo. E aí na hora que Deus começou a usar a Josué, Josué já tinha uma certa experiência. Só que em contraponto a gente já tem outros profetas que não era desse jeito. A gente já tem o profeta Amós, que ele era boiadeiro, plantador de sicômoro, e que ele tinha 3 ou 4 profissões na época. E aí Deus chamou ele do dia para a noite e falou, vamos. Eu não sei se Amós ele tinha o preparo que Isaías tinha, que já foi preparado para ser profeta. Porém, é certeza que na hora que Deus chamou, Deus falou, não vou deixar na mão. Então, eu não vou chegar a responder essa sua pergunta dizendo nem que sim, nem que não. Mas eu vou dizer nessa pergunta que, biblicamente, a gente já teve as duas opções. A gente já teve homens que Deus capacitou antes de dar o cargo, mas a gente já teve homens também em que Deus deu o cargo para depois capacitar. Entendeu? Então eu não vou chegar a dizer que está certo ou que está errado, mas a verdade é essa. Que tem a opção, tem.
Tem E aí, alguma Wellington? coisa a acrescentar, Wellington? Eu lembrei do profeta Jeremias, Eu ia pastor. falar dele agora. Aleluia. É porque ele falou, na fiação, ele falou de Sim, capacidade e ele falou que Deus capacita algumas pessoas, só que a Bíblia é bem clara em dizer que Deus já tinha constituído Jeremias. É. Então, isso é muito mais profundo do que a gente pensa. Porque Deus, além de capacitar algumas pessoas antes de entrar realmente naquele chamado, Ele também pode constituir você. Então, isso é muito profundo. E Isso é como a forte. gente está falando de cargos, né? Sim. Nós estamos falando Também quero fazer pergunta para você depois. excessivamente de cargos. O que acontece? Entra também a questão do nós estarmos disponíveis. Por quê? Porque muitas das vezes a gente fala, não, eu quero ser cristão, eu quero ser servo, eu quero servir, que não sei o quê. Aí o pastor chega e fala, filho, você vai exercer tal função. Ah, não, pastor. Não, porque eu não tenho preparo, que não sei o quê. E a gente está falando aqui no quesito liderança, mas talvez você seja um ótimo porteiro, você seja Sim. um ótimo regente, uma ótima regente, professor da escola bíblica dominical, que nem a gente faz de tudo aqui na igreja, né? A gente, o Elito reboca a parede, a gente limpa a igreja. Uma coisa que eu também encontrei, pastor, é que eu queria me sentir útil na obra do Senhor. Eu queria me sentir útil. Então eu comecei a ver aonde eu poderia entrar em ser útil na obra do Senhor. Eu comecei decorando igreja para festividade. Comecei a vir aqui empilhando cadeira. É isso que eu vejo. Não despreze o dom. Que dom que é esse? O dom de fazer alguma obra social, de ajudar alguém, de vir limpar a igreja, pode ser, de dar conselho para alguém, que é o que muitas vezes o líder tem que fazer, né, líder? É difícil, mas a gente faz, né? Tenta, né? Pelo menos. Né? Tenta, pelo menos. Então, que nem no meu caso, tinha 13 anos de idade e tive que lidar com questões que eu estava enfrentando. Então, é um pouco complicado, porque muitas das vezes você é confrontado naquilo que você está exercendo e você tem que ser forte e não temer, assim como o Senhor falou com Isaías, assim como o Senhor falou com Josué, assim como o Senhor falou com Jeremias, assim como Ele falou com outras pessoas, Ele fala conosco. Independente daquilo que a gente exerça, a gente não pode temer. Eu vou completar. Não é bíblico, é um filósofo, Mário Sérgio Cortella, que é um ensinamento que ele traz pra gente, que é muito interessante, que a gente tem que fazer o melhor na condição que a gente tem, para que quando a gente tem a condição que a gente quer, a gente faça o melhor ainda. Então a gente tem que fazer o melhor, a gente tem que trabalhar para sempre fazer o melhor, porque se você não fizer o melhor na condição que você tem, quando você tiver uma condição melhor, quem dirá que você vai fazer melhor? Então você tem que fazer o melhor agora, ir para cima agora, fazer aquilo que você quer agora. Até comecei a imitar a voz dele aqui, eu acho que me empolguei um pouco. Mas faz aquilo que você tem que fazer agora, porque no futuro Deus vai abençoar. É não ter condições de ser caprichoso, né? Ele enfatiza isso. É não ter condições de ser caprichoso. Pra não ser Pas- medíocre. O pastor quer fazer uma pergunta aí. Não, é que você começou com a área de lideranças aí, certo? E aí eu quero estender para ministério. Porque mais do que nunca na igreja, nesse tempo que nós temos vivido, mais do que nunca, os jovens estão querendo iniciar ministério cedo demais. Ô, pastor, meu Deus do céu. E principalmente no que diz respeito a cantor e pregador. Sim. O que a gente vê hoje de, deixa eu ver se pega aspas aqui, ó, levita, né? Profeta, né? Pregador e tal, que se prontifica de estar fazendo literalmente, é muito grande. Sim. Aqui a gente temos o privilégio de ter o Gé, que tem ministério de louvor. A gente tem a dupla Estevão Miqueias também, que tem ministério de louvor aqui da nossa igreja. Pregador, então, se eu for citar o nome, nós passamos a noite inteira aqui. Todo mundo aqui praticamente prega, né? Todo mundo prega. Tem uns aí mais, né, mais metidinho, né, Davi? Mas é assim mesmo. Aleluia. Eu gosto é assim. E aí o que acontece? Por que eu quis também puxar um pouquinho nisso? Porque, infelizmente, tem muito jovem que está fermentando um sonho ministerial
que, infelizmente, vai muito na emoção, vai muito no querer ser, vai muito no querer aparecer, vai muito no querer estar em evidência. E por que eu estou trazendo essa palavra aqui? E por que eu estou trazendo esse tema para a pauta aqui, né? Para mim comentar entre o Elito aqui e o Jéssica. Por que eu estou trazendo esse tema? Porque o que a gente vê hoje de gente que coloca uma foto de olho fechado, com a mão levantada, e põe levita no Facebook, né? Maravilha. Aleluia. E põe levita no Facebook, põe cantor e isso e aquilo, e abre agenda, né? O Elito mesmo abriu a agenda e fechou em menos de 1 segundo. É muitos contatos, né? É muita agenda. E faz isso e, infelizmente, não tem uma experiência de enriquecimento espiritual sequer. Então, eu quero trazer isso daqui, porque eu quero trazer, meio que para o Jé, trazer o exemplo dele, né? E aí, se ele falar alguma coisa errada, você como líder dele da sede aqui, você fale, e eu como pastor dele, eu vou falar. Entendeu? Como é que a gente não abrir mão dos cargos dentro da igreja, mas também não abrir mão do chamado. A gente reconhece do chamado de Deus na vida do Jé, só que a gente reconhece também o chamado de Deus na vida do Jé dentro da igreja dele. Então, por isso que a gente tem umas certas, né? Tem umas certas restrições aí, né? Que tem muita gente que não gosta dessas restrições, mas por isso que se tem umas restrições, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí também, né? Então está bem claro aqui o porquê eu não atendo a agenda em tais dias, entendeu? Como eu disse, quando a gente se disponibiliza, quando a gente se disponibiliza, a gente tem que estar sujeito a tudo. E o que acontece? Uma coisa que o meu pastor ele sempre enfatiza aqui é que é muito difícil hoje você ver alguém, vamos se dizer itinerante, um cantor, um pregador, que vive para isso, ter uma função na sua igreja. Por quê? Porque geralmente ele está pregando, está cantando, está fazendo agenda todos os dias e a verdade é que nunca vai ter tempo. E para mim é muito difícil, e é por isso que eu até citei aqui, que às vezes é confrontoso isso. Por quê? Porque você começa a atender agendas, você começa a participar de grandes eventos e tudo mais, e você quer aquilo, porque é bom. Essa é a verdade. É bom você estar todo final de semana ou todo dia numa igreja diferente, é bom você estar conhecendo pessoas novas, é bom Deus, você vê o que Deus está fazendo através da sua vida em tais lugares, enfim, isso é muito bom. Só que para mim, é melhor ainda eu ser útil na minha casa. Porque é muito bom, vamos falar no sentido figurado, eu gosto de usar muito a palavra de sentido figurado. É muito bom eu chegar na casa do Elito depois do almoço e lavar a louça do almoço. É muito bom eu chegar na casa do meu pastor e falar, o senhor está precisando de ajuda? Vou ajudar o senhor. E quando chegam na minha casa, o que dizem na minha casa é que eu não faço nada, que eu sou preguiçoso. Então, eu gosto de levar isso muito para a minha vida, até espiritual, ministerial, enfim, tudo que eu for fazer. Se eu não sou útil na minha casa, não tem como eu servir outra casa. Se o meu pastor não tem a confiança de me colocar no púlpito da minha igreja para poder pregar, para poder cantar, o que eu vou fazer em outros altares? Então, eu não quero entrar aqui nem em quesito de oferta, não quero entrar nem em quesito aqui até da forma de recepção, porque tem muitas igrejas que de verdade, deixam muito a desejar até no quesito de ser educado. Então, a você, vou deixar um conselho aqui, gente, a você que que eu quero entrar na itinerância, que eu quero pregar, que eu quero cantar, antes de ser útil para os outros, seja útil para a sua igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. E a gente vai deixar bem claro aqui, todas as agendas, por exemplo, do Jéssica, elas passam por mim, elas passam por o Elito, elas passam pela liderança da mocidade local. Tem uma comissão, entendeu? Se um não aceita, passam por mim. As agendas, por exemplo, do Esteve Miqueias, passam pelo Elito, que é líder deles aqui na igreja sede, e passam também por mim. Mas você está sendo rígido demais. Não, irmãos, é aquilo que o Jéssica falou, é uma coisa que eu sempre falo para todos eles aqui. A gente vê, às vezes, muitos jovens participar
de um monte de festividade de jovens, mas a gente nunca viu ele na festividade de jovens da sua igreja. A gente vê ele tomar ceia em 10 igrejas diferentes, mas a gente nunca vê ele postando uma foto tomando ceia na sua igreja. Então, isso eu acho que é 100% necessário que o servo de Deus, que o homem de Deus, que o jovem que tenha chamado se dedique também nessa área. Então, ó, vou a papos retos aqui, né? Já que é uma coisa bem clara, papos retos com os jovens aqui. Antes de querer, vou colocar até a imagem grande aqui, ó. Antes de querer subir em cima do púlpito para pregar, veja o exemplo que você está dando na sua igreja. Hoje mesmo nós temos culto de ensino na nossa igreja do nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivaldo. E o que eu vejo? Tem gente que não participa dos cultos de ensino na sua igreja, não participa da escola dominical, do culto de ensino. O líder convoca para ter uma reunião, para ter uma conversa, não participa, não fala, né? Às vezes o líder não tem uma resposta, não tem um nada. Então, a minha recomendação para você é: deixe Deus usar, mas antes, tente ser usado por Deus na sua casa, com o seu povo, com os servos de Deus que você foi chamado lá na sua casa, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Tá bom? Bênção do céu. Dê prosseguimento aí, Vasas. Tem mais alguma coisa para falar? Não, Nesse vocês já sentido? falaram tudo já. Não. Tem nada para desabafar. Aleluia. Ah, Tá eu bom esse gosto negócio, dessas tá bom coisas, esse bom negócio, né? demais. Então, já vamos já para outro tema, que é no quesito intimidade com Deus, que é uma coisa também que você tem que manter. Essa é uma verdade, você tem que manter. Por quê? Porque pastor tem muito desse negócio, né? Não, vamos orar aí, você vai ser um líder, que não sei o quê. Aí chega no dia da posse, você tá crente que vai ficar no banco mais uma vez, aí o pastor chega e fala: eu orei, Deus me revelou e você vai exercer. Pastor, eu tenho mais uma pergunta para o senhor. Espero que fique assim. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor. E para o Wellington também. Vamos lá. Pastor, como que é ter que pedir direção de Deus? E geralmente, vamos falar das experiências do senhor. Como que foi essas confirmações? Em que sentido que você quer saber? Experiência. Vamos supor, chegou o final do ano, vai ter troca de cargo. Sim. Aí o senhor, nós cremos e a gente vive isso também, porque nós estamos sempre com o senhor. Vou orar para ver o que Deus quer. Se fulano continua, se fulano sai. Como que é isso, pastor? Isso é forte, hein? Esse gosta. Só lembrando que isso aqui é um bate-papo para os jovens, entendeu? Direcionar mais esses temas aí. Mas, vamos lá. Isso é bom, eu acho que vamos dizer que pertinente a gente falar esse tipo de coisa, porque o jovem, ele entende também isso, né? Eu, particularmente, quando eu começo a orar a Deus, pedindo para Deus um direcionamento, seja de cargo, seja de dirigir culto, seja de trazer uma palavra, seja de trazer fazer uma campanha na igreja, todas as vezes em que eu faço isso, eu peço para que o Senhor Deus ele me direcione. E tem gente que fala assim: vamos pedir confirmação. Existem coisas e coisas que você pede confirmação. Mas o que a gente tem que entender é que Deus também nos colocou na função. Se Deus te colocou na função, é porque Deus... Aí a gente volta para aquele primeiro tópico. Ele nos capacita para tal função. Eu uso como exemplo o primeiro caso que eu tratei como pastor. Eu comecei a pastorear o Vilas Artes, ainda como presbítero, há alguns anos atrás. E no primeiro culto de domingo, fui empossado numa quinta, no primeiro culto de domingo, veio um caso de uma irmã que estava querendo se divorciar, e o que ela tinha de casada, eu não tinha de idade. Ela tinha 29 anos de casado, na época eu estava com 26, 25 anos de idade. Então, como que vai lidar com uma situação dessa? Eu tinha acabado de acabar o culto. Como que vai lidar numa situação dessa? Então, a gente tem que entender que por mais que
algumas ações a gente sempre vai pedir direcionamento por Deus, também tem ação que Deus ele quer que nós tomemos a posição. A gente como líder, a gente tem que pedir para Deus um direcionamento muito grande para poder reconhecer até onde Deus quer que nós tomemos posição. Tem muita hora que o pastor ele toma uma decisão dura em que muita gente não concorda. Só que ele precisa tomar aquela decisão dura. Ele precisa escolher aquela certa pessoa para sair ou para continuar e tudo mais. Mas todas as vezes em que essa posição ela é tomada, primeiro ele ora a Deus pedindo direcionamento para Deus. E aí se porventura Deus é que nem tudo Deus ele vai chegar e vai te dar de mão beijada. Tem muita gente que acha que Deus chegou e ele deu uma planta a Noé. A Bíblia não chega dizendo que Deus chegou para Noé e disse assim: Noé, faz o seguinte, ó, você vai fazer exatamente desse jeito. A gente sabe que Deus deu muitos detalhes. Deus deu tamanho, Deus deu altura, Deus deu com tipo de madeira, Deus deu isso, Deus deu... Só que teve muita coisa ali que quem fez foi Noé. E o que a gente tem que entender é que há um conjunto entre como Deus nos usa através da nossa capacidade e aquilo que Deus quer fazer com o seu povo. O que eu sei que com 100% de certeza é: Deus não vai de maneira nenhuma deixar eu tomar uma decisão errada com que vá trazer com que o povo, com que os jovens, no caso da liderança, eles venham fraquejar na fé ou que eles venham tomar por erro. Eu acho que no dia em que um pastor, em que um líder, ele tomar uma direção, em que essa direção ela vai acarretar coisas ruins para a liderança, para o povo, para a igreja, certamente que o próprio Deus ele vai tomar uma decisão e ele mesmo agir para que esse líder reconheça que não está da maneira correta. Amém? E também tem aquela situação, não sei se vocês vão concordar comigo, a partir do momento que você está num cargo de líder ou alguma função de importância, você passa a ser observador. Sim. Então, o que acontece? Muitas das vezes, Deus não vai colocar seu nome assim num letreiro e mostrar para o seu pastor que você tem que ser líder, que você tem que ser regente, que você tem que ser o professor da escola bíblica dominical. Muitas das vezes, seu pastor está observando as suas reações, as suas atividades. E ele vê capacidade em você de realizar aquela tal função. Se eu estiver errado, vocês... E o engraçado é que às vezes a gente escolhe uma pessoa para fazer algo, né? E direcionado por Deus, obviamente, e todo mundo olha e fala: não, essa pessoa aí não dá. Essa pessoa aí não tem como, essa pessoa é muito isso, essa pessoa é muito aquilo, essa pessoa é muito aquilo outro. Só que aí às vezes a gente vê, ao passar do tempo, e era uma pessoa direcionada literalmente por Deus. E aí nesses casos, o mérito não é só de quem escolhe, é o próprio Deus que direciona também. Mas aí a gente tem que lembrar que entramos no tema de intimidade com Deus, que a pessoa ela tem que ter intimidade com Deus, para ter discernimento do que é de Deus, né, e o que é vontade própria. Eu tenho uma ligação de intimidade, de amizade com o Gé, com o Hélito, com alguns outros irmãos da igreja. Eu tenho que discernir, até onde eu colocar o Hélito como líder da mocidade é porque ele é meu amigo ou é porque ele tem capacidade para isso. A gente tem que ter discernimento para Deus, com Deus, intimidade com Deus para poder fazer isso. Eu não saber exercer a função, mas ter intimidade com Deus para Ele me orientar a exercer a função. Né? Da maneira correta. E estamos falando de intimidade com Deus, nós também temos que ter intimidade com Deus, queridos. Não é só no ministério, não é só na hora de pregar, não é só na hora de cantar, não é só na hora de pastorear, nem de liderar. Nós temos que ter direcionamento com Deus para o que, Wellington? Aqui, ó, o nosso próximo tema aqui, ó. Desculpa, é que a gente não combinou nada, entendeu? Aí ficou meio É vago ao vivo, aqui. é ao vivo, é ao vivo. Ficou meio vago aqui. Mas deixa eu ver aqui de novo. É um tema que vocês vão querer puxar muito a nossa orelha, porque a gente vai tratar disso aqui, sendo que vocês estão de quarentena. Porém, é algo muito importante. Por quê? Eu sei,
vocês podem tentar aqui falar, não, mas eu tô aqui lendo Bíblia o dia inteiro, tô lendo livro, tô orando, jejuando. Mas bate aquela solidão, né? Aquele desânimo de você... aquela friendzone de você ficar sozinho, fala, não tem ninguém pra conversar. Aí abre o Instagram ou o Facebook, aí escolhe, vou mandar mensagem pra essa, pra esse, pra essa, pra esse e pra essa. Mas só amizade, pastor, por quê? É só amizade, né? Porque eu tô citando mulher e homem ao mesmo tempo, pra esse, pra essa, pra esse e pra essa. Então, por que é de suma importância a gente tratar isso aqui? Porque nesse período de quarentena, tu vai se sentir muito sozinho. Meu Deus do céu, dá até dó, né? É guti-guti, coisa do titio. Mas, irmão, não pode pegar a lista lá de contato. Eu vou citar o Instagram, por exemplo. Aí abrir os amigos que você segue e mandar mensagem pra geral. Você não pode deixar o espaço que Deus vai ocupar na sua vida ser ocupado por outras pessoas. Porque essas pessoas, querendo ou não, vai passar a quarentena, aí o seu psicólogo vai pensar, não, essas pessoas aqui só serviram pra quarentena. Aí passou, você vai e magoa aquelas pessoas, mas tem a próxima da lista, aí você magoa ela também. Meu Deus. Aí tem a outra, aí magoa ela também. Aí vira, entendeu? Aqui uma escadinha de mágoa, que você só queria uma amizade, mas as outras pessoas não levaram a isso. E nesse ponto, a gente tem que levar em consideração que é como eu disse, você não pode deixar essas pessoas preencher. Eu sei que você pode estar aí orando, estar lendo Bíblia, estar conversando com Deus, mas vigia, porque nesse tempo o psicológico vai ficar meio afetado em questão de solidão, o psicológico vai querer conversar com outras pessoas, você vai querer puxar assunto com outras pessoas que você nem imaginava, e quem sabe até com pessoas do mundo, vou mandar mensagem ali para aquele varão do óculos da Oakley, entendeu? Aquela menina ali top que fuma... Aí vê, nossa, estudei com aquela menina, era mó feia, agora tá bonita. Houve uma regeneração. Varão, vigia, varão. Gente, então, nossa, ele só tinha espinha, agora tá com aqueles óculos... A como sepsia, que é o nome pela aquela sepsia, né? Coisa boa de Deus. Tem que vigiar. Eu não vou ler nenhum versículo aqui, eu só quero trazer à memória. O versículo de Jacó, eu gosto muito. Se eu não me engano é Jacó, ele amava Raquel, né? Só que no caso, ele ficou nos primeiros 7 anos ali com Lia. Só que a Bíblia fala que assim que Jacó viu Raquel, ele amou ela. Isso é muito forte. Porque tem jovem que fala assim, Wellington, qual é a confirmação de Deus? Qual é a confirmação de Deus para que eu saiba que aquele varão é meu, que aquela varão é minha? Varão, tu ama ela, tu tá orando, tá jejuando, tu tem uma vida consagrada a Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, ele também é amor. Se Deus ele é amor e eu tenho um amor por aquela pessoa, é evidente que se você viu ela e tem um amor, aquela consagração com ela, uma intimidade com Cristo, você tem que ter essa ligação de amor com ela também. Então esse amor é evidência que Cristo está no negócio. Então, primeiro de tudo, tenha Cristo. Por favor, tenha uma intimidade com Cristo, tenha uma intimidade com Deus, porque você não vai precisar ficar orando, Deus, me revela se essa varoa, se esse varão aqui. É a primeira dos 10 contatos, né? Vamos ver, aí se a primeira não foi, oh Deus, a segunda, entendeu? O pé tá me dando bola aqui, Deus. Aí a terceira, vigia, pelo amor de Deus, nesse tempo que você mais vai querer fazer entrar nessas lives aí que tá rolando. Eu não ia comentar, desculpa, mas vou comentar. Essas lives de cantor sertanejo que tá rolando aí no Instagram, no YouTube, e vai querer ficar sofrendo. E vai querer ficar chorando por pessoas que nem ligam pra tu. Então, pelo amor de Deus, vigia. O inimigo vai trabalhar de uma forma muito grande para tentar desanimar, porque isso vai afetar seu psicológico, vai afetar sua intimidade com Deus. Vigia, pelo amor de Deus. E é uma coisa que eu vejo muito como líder, como amigo, né? É o quê? Que as pessoas se entregam demais e muito cedo. É rápido. Essa é a verdade. As pessoas conheceu ontem, já ama hoje e já quer casar. Mas e já você não viu o jeito que ela canta? Mas ele prega bem também. Não, mas ela, aquele sopro. Meu Deus. Não, e o terno dele? Não é de Deus, varão. É isso que acontece. Muitas das vezes a gente, que nem, vamos usar um exemplo. Você vai para um congresso, vamos usar os congressos da vida, né? Que é nos congressos que acontecem os encontros de casal. Eu não sei nem se é congresso mais. Mas vamos lá.
Ó, lembrando que a gente tá falando que é errado namorar, tá bom? Mas é errado querer namorar com todo mundo. É errado querer namorar cedo. Pegou, Salomão? Querer namorar com Gideão e os 300, é errado, entendeu? O que acontece? Muitas das vezes a gente vai para um congresso, aí olha a varoa lá, toda produzida. Fala o que, Wellington? Aí tem muitas... Particularmente, eu não vou falar as minhas. Falar as minhas cantadas. Mas o varão, ele vai usar uma vai usar umas de cantares ali, né? Porque é a que é a mais usada. Vai usar umas cantadas de Salomão. Tem umas cantadas aí que... Pomba minha, Imaculada minha. você é mais formosa que as éguas da carruagem de Faraó. Essa aí, irmão, se não der certo, dá muito errado. Então, um ou dois. E geralmente as pessoas perdem o foco do culto para ficar paquerando, para ficar trocando número. Porque com o olhar eu acho que você já descobre o nome da pessoa. Você tá aqui no culto, aleluia. A pessoa te encarou, você olha de novo. Aí ela tá te olhando, você olha de novo. Meu Deus. Aí ela vai passar. Aí eu acho que ela levanta a mão, dando glória, e vai apontando os números, né? O meu número é 2, 5, 3. Entendeu? A gente tá brincando aqui, mas essas coisas, por mais que sejam brincadeiras e eu espero que não aconteça, vai saber que a gente tá descobrindo métodos de arrumar número aqui, de crentes que fazem, a gente nem tinha ideia. Mas a gente tem que vigiar porque culto não é lugar pra gente ficar paquerando, ainda mais no meio do culto. E relacionamento também influencia muito no ministério da pessoa. O melhor do que isso, né? Não podemos esquecer que o nosso pastor está aqui e ele está observando tudo que a gente está falando aqui. Melhor do que nós dois aqui, porque a gente ainda, né? Estamos no Escolhi Esperar. Eu escolhi esperar. É aquela, né? Eu escolhi esperar. Mas o que vier para mim. Meu Deus, ajuda aí, Jesus. Senhor, dá força para o seu servo. E o nosso pastor, ele já deu uma palestra para a gente falando sobre isso, falando sobre o casamento dele, como tudo aconteceu. E a gente acha muito lindo. Por quê? Porque eles acabam se tornando um pilar. Se um não está de acordo, o outro também não vai estar. Então, os dois têm que estar de acordo, os dois têm que estar no mesmo propósito. E eu queria perguntar para o nosso pastor. Pastor, como que é conciliar o relacionamento com o ministério? Aí é mais difícil ainda. Aí é mais difícil ainda, mais complicado ainda, né? No meio do jovem em si, no meio do jovem, do adolescente e tal, eu vou lhe ser bem sério, não estou falando que eu me arrependo daquilo que fiz, porque eu dou graças a Deus por tudo que o Senhor Deus colocou na minha vida e por tudo que o Senhor Deus me fez alcançar, a minha esposa, com a minha família. Mas a recomendação que eu dou é que se a pessoa tem visão ministerial, que deixe para pensar no relacionamento depois. Porque é uma coisa muito difícil. Porque eu acho que compensa mais você abrir o leque para poder aprender a lidar já tendo um ministério do que você ter que escolher alguém para depois você ver se vai conseguir conciliar com o ministério, sim ou não. Isso aí é mais difícil ainda. Eu glorifico a Deus que Deus colocou na minha vida uma pessoa que comunga da mesma vontade, do mesmo desejo de trabalhar na obra do Senhor comigo. E eu tenho muita felicidade por isso. Mas o problema é que a gente tem diversas pessoas que pregam, que cantam, que têm ministério, que é até uma bênção no grupo de jovens e tudo, mas depois que começa a namorar, já não aparece nos cultos, já não responde o líder no WhatsApp, né? Já não fala nada, já some e pior, são pessoas que literalmente precisam de um amparo, de uma ajuda. Então, a recomendação maior é, se você quer viver ministerialmente, amém, mas você tem que entender que há um pilar entre ministerial e, além do ministerial, há um pilar entre o relacionamento, e isso é difícil de lidar. Hoje eu sou pastor de igreja, a minha esposa faz parte da liderança setorial das irmãs, eu tenho muita função, ela tem muita função,
E hoje a gente consegue conciliar. Por quê? Porque a gente recebeu a função em conjunto. E a gente conseguiu lidar. Mas mesmo assim, é difícil. Eu tenho que ser pai, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser secretário da igreja que eu sou, eu tenho que ter fazer o meu curso, que eu estou fazendo o curso de Direito, aí eu tenho que me preparar para isso também. E tudo isso acarreta e fica mais difícil. E eu vou te dizer com 100% de certeza, cerca de 70% dos casais de hoje não conversam. Não dialogam. Não tem diálogo entre si. E isso está transformando um grupo de irmãos, literalmente, um grupo de pessoas, literalmente, fadados ao fracasso. Então, que você, jovem, que vai estar assistindo esse bate-papo relâmpago aqui, depois no nosso canal, de uma coisa eu posso dizer. Se você conseguiu assistir esses 50 minutos, já tem 50 minutos de vídeo aqui, né? Se você conseguiu assistir esses 50 minutos e chegou aqui, é porque você está interessado literalmente nos dicas e nos conselhos que estão sendo dados. E a minha palavra para você abre teu olho e se for para se interagir com alguém, se interaja com alguém que tem a mesma visão, o mesmo chamado e o mesmo propósito. Mas vamos ser bem claro aqui, grande parte dos jovens que criam um relacionamento amoroso, eles demandam da mocidade. O Hélio está aí, pode dizer, como líder de jovens, o Gé também como líder de jovens, que às vezes os dois solteiros eram uma bênção. Aí começaram a namorar, não aparece mais no ensaio. Virou tribulação. Cartas, né? As cartas que a mocidade atende, resolve pôr outback, né? Você que é líder, gente, você que é resolve líder. Sair. Você que é líder. Deixa aqui nos comentários aqui, que a gente vai fazer questão de ler, de gravar vídeo respondendo se tiver alguma pergunta aqui nesse vídeo. Gente, você que é líder, conte aqui para nós as suas experiências. Deixa aqui uma pergunta aqui pro nosso irmão Wellington, pro nosso pastor. A gente vai fazer questão de gravar vídeo respondendo. E entrando nessa questão de família, de ministério e estudos, eu quero fazer uma pergunta pro Wellington e pro nosso pastor também. Só que eu quero ouvir o Wellington primeiro, porque ele está muito quietinho aqui. Wellington, tendo que conciliar igreja, funções da igreja, tendo que conciliar família e tendo que conciliar estudo, você já pensou em desistir em algum momento da sua vida? Falar, não, vou parar com isso, vou continuar com isso, ou então vou dar mais prioridade para isso. Mas levando o assunto namoro, ou só a questão de... relacionamento, família no geral. Diversas vezes a gente não consegue, né, atribuir a atividade assim, colocar tudo no consenso bom. Vou largar isso aqui, vou deixar isso aqui, e aí a gente coloca na lista. Eu, particularmente, já fiz uma vez. Eu coloquei todas as coisas que eu exercia na igreja, tudo aquilo que eu tinha em casa. Aí eu falei, isso aqui eu posso eliminar, acho que isso aqui eu posso sair, eu conversar com o pastor. Isso aqui eu acho que dá para me deixar para fazer isso ano que vem. Porque tem coisas que a gente não consegue administrar, porque a gente pensa, vou conseguir fazer tudo. Mas a gente tem que ter uma administração do tempo, não só do tempo que a gente está tendo agora, mas para frente, né? Porque se a gente fazer tudo agora, chegar lá na frente vai ter que fazer o quê? Você tem que ter uma programação daquilo que você vai fazer, uma administração boa, para que lá na frente você consiga fazer isso com uma eficácia muito boa. Porque se você fizer tudo correndo, nada vai ficar bom. Sim. E é por isso que você tem que ser sábio na hora que você for escolher alguém para estar do seu lado. Por quê? Porque muitas das vezes, ele ou ela vai estar na igreja, na escola bíblica, em ensaio, e tem reunião daquilo, tem reunião disso. Se o companheiro, se o seu namorado, se a namorada, se a pessoa não tiver de acordo com isso, ou ela vai fazer você desistir, ou vocês vão ter que terminar. Essa é a verdade. Não é isso mesmo, pastor? É difícil de conciliar, né? Não vai conseguir conciliar tudo sozinho, não vai conseguir conciliar tudo junto. E aí fica mais difícil ainda. Se a pessoa hoje me perguntar a questão de idade, por exemplo. Idade. Eu acho que a questão de idade ela está relacionada à questão de prioridade. E para mim, todo jovem ele tem que ter a prioridade de estudo. Para mim, todo jovem ele tem que ter a prioridade de intimidade com Deus. Para mim, todo jovem ele tem que ter a prioridade de eu estou na igreja não porque eu sou amigo do Jéssifer, não porque eu sou amigo do pastor, não porque o meu pai e minha mãe... Porque esse é um problema. Tem muito jovem que está na igreja... Estão muito precoce, pastor. Que estão o muito pai precoce. E a mãe
Entendeu? Infelizmente esse é um problema. Tem muita gente que está na igreja por causa de pai e mãe. E para mim não. O jovem ele deveria reconhecer o quê? Eu estou na igreja por quê? Por causa disso, disso e disso. Ter a sua convicção. E aí quando a gente vai botar isso na conta de fazer uma faculdade, a gente vai botar na conta de ter uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus, quando a gente vai botar na conta de ter uma vida estabilizada, aí a gente vai ver que o namoro ele é para uma faixa de 20 e poucos anos, 24, 25, 26 anos de idade. E aí é o que o Hélito disse, é muito precoce, né? A gente tem jovenzinhos, né? Que tem 13, 14 anos de idade aí, né? E já estão há 2 anos se conversando, né? E é essa que é a dificuldade maior. Mas aí para essas pessoas a nossa recomendação sempre é que abra literalmente o olho, porque não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Se você tem um sonho de fazer uma faculdade, fazer uma universidade, você não vai conseguir realizá-la dessa maneira. Entendeu? Você não vai conseguir. A verdade é que quando essas pessoas chegarem lá na frente, ela vai se arrepender. Porque como a gente aqui vai, eu tenho 19, você tem 20? Tem 20, o pastor tem 38, eu acho. A gente chega nessa idade, por mais que aí o Jé seja um pouco mais novo, a gente sente muita saudade daquilo que a gente poderia ter feito antigamente. Porque vai comer barro, gente. Vai, sei lá, vai jogar bola, estourar o tampão Brincar do de dedo. esconde-esconde, Brincar vai de esconde- jogar... Entendeu? Como que é daquele de taco lá? Eu não sei o nome, é taco. Beisebol. Beisebol brasileiro. Entendeu? Vai fazer alguma coisa, porque quando você chegar... Escute, isso é conselho de gente que já está na sua idade, o pastor também pode falar isso. Você vai chegar numa hora que você vai sentir tantas saudades daquilo que você poderia ter feito e você não fez, aí você fala, poxa, poderia ter feito, e você poderia ter feito mesmo. Poderia ter feito, então, pelo amor de Deus, não seja precoce, querer tudo agora com 13 anos. Eu vejo tantas pessoas com 13 anos já querendo namorar. Pra que namorar com 13 anos? Vai andar de mão dada? Porque o resto não pode fazer. Vai andar de mão dada? É o que pode. Pelo amor de Deus, gente. 13 anos vai estudar. Vai brincar De boneca. de boneca. Porque, pelo amor de Deus, vai brincar com Hot Wheels, não sei. Vai estourar o tampão do dedo na rua, jogando bola. Entendeu? Tem muita coisa que vocês vão chegar numa certa idade e vão falar, me arrependo de ter feito. E é nesse momento que vocês têm que ter consciência. Escutar o pai de vocês, porque os pais de vocês estão certos em grande parte das vezes, porque alguns, né, infelizmente, hoje são muito imprudentes, mas em grande parte das vezes eles estão certos. Então escutem os pais de vocês e aqueles mais velhos que têm uma vivência maior, porque a gente não está aqui falando qualquer coisa, porque nós sentimos muita saudade do tempo que se passou, porque a gente sem saudade de ser criança, não tem aquela responsabilidade de chegar e fazer um monte de tarefa, e dormir, e comer salgadinho, comer bolacha, não sei, tem muita coisa que a gente tem saudade. Então, pelo amor de Deus, não seja precoce em querer adiantar tantas coisas futuras para agora. Aproveite sua infância, tá bom? E a gente precisa, vocês precisam, se tiver alguém que é adolescente aqui, vocês precisam entender que existe um universo. Às vezes a gente se prende tanto em querer conquistar alguém que a gente até consegue conquistar. Só que quando você cresce, você enxerga esse universo e você vai querer desfrutar, só que esse alguém que você escolheu não quer desfrutar do universo. Ele quer prender você ou ela quer prender você. Então você vai deixar de sair com os amigos. Até carta de igreja, eu já vi casos de namorado não deixar a namorada ir para carta com a mocidade, da namorada não deixar o namorado sair com os amigos para ter uma resenha. Minha filha, se você está assistindo isso, foi com você, larga. Pelo amor de Deus, faça isso contigo não. O cara tá te proibindo de adorar a Deus, faça isso contigo não. Esses namoros abusivos que a gente está vivendo muito hoje. Gente, como o Jé falou, é nesse tempo que vocês têm a condição de fazer aquilo que vocês têm a condição de fazer na idade que vocês têm, para mais para frente vocês falar, agora eu quero fazer isso, vamos conversar sobre isso, quero um relacionamento com a pessoa, para vocês terem uma abrangência maior, tá bom? Só pra gente ir já encerrando, né? Porque esse relâmpago aqui parou, né? Ficou em... Provejou. Tá bom, né? Tá bom demais, é muito bom conversar sobre isso. E a gente parar para entender uma coisa. Não é porque você consegue decidir algumas áreas da sua vida que você está totalmente maduro. Essa é a verdade. A gente nunca vai estar maduro o suficiente. A gente sempre vai aprendendo, até uma hora a gente aprender.
mas tem gente com 14 anos que aprendeu a escolher a roupa que vai para o culto e já acha que pode mandar na sua vida em todas as áreas. Então, gente, vocês precisam entender. Primeiro, se você aceitou a Cristo e você decidiu fazer parte do corpo de Cristo, você é submisso. Certo? Certo? Certo. Fala, velho. Certo, é muito submisso. É muito submisso. Então, o que acontece? Você está sujeito ao seu pastor, você está sujeito ao seu líder, você está sujeito à irmã do ciclo de oração, que é mais velha do que você, que está falando que a saia é curta, que a calça é apertada demais, entendeu? É mais ou menos isso. Você está submisso aos seus pais, que tem gente que respeita mais o pastor da igreja e não respeita a mãe e o pai. E então, gente, vocês têm que saber conciliar isso daí e honrar os pais para que vocês não venham morrer. Não venha, pra ser bem direto, para não morrer, respeite os pais, tá bom? Acho que pra gente finalizar aqui, eu não queria sair sem tratar desse assunto sobre a santificação. Acontece, nesse tempo de quarentena, a gente tá em casa sem fazer nada. Então, vai surgir aqueles anúncios, vai surgir aquele dedo abençoado querer clicar em algumas propagandas, publicidades, que não nos levam, como crente, a um bom exemplo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que saber discernir as coisas, porque a gente não pode deixar com que essa quarentena pensar, o inimigo fechou a igreja e está querendo que eu fique em casa, então eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar aqui, vou assistir aquele vídeo que eu não devia assistir e fazer aquilo que eu não devia fazer. Então, o nosso conselho para você agora é não deixe esse momento que a gente está passando tirar a sua intimidade com Deus, porque a gente tratou aqui sobre intimidade, a gente tratou aqui sobre o relacionamento com outras pessoas, tratamos aqui, aliás, sobre o ministério, que consequentemente isso pode afetar você, passar essa quarentena, por tudo que você fez aqui dentro, na sua casa, aliás, você pode ser afetado. Então, pelo amor de Deus, não deixe esse momento abalar a sua fé, abalar a sua intimidade com Deus, porque o que o inimigo vai fazer é te atacar de cabo a rabo aqui para você parar e desistir. E a verdade é que esse desistir, eu digo, em questão de você falar, é muita tentação que está vindo aqui, sem igreja eu não consigo, eu não posso, eu preciso daquele templo de 4 paredes. Não, Cristo ao teu lado, ao seu lado você pode sim vencer essas batalhas, você pode sim superar essas dificuldades. Então, pelo amor de Deus, vigia nesse tempo, porque o inimigo vai fazer de tudo para você cair, para você pecar, para você deixar a sua intimidade com Deus e te afastar da santidade da presença de Deus. Ainda nesse tema, o interessante é que a gente começa a pegar, manias, a gente começa... Que nem, nessa quarentena, vamos sentar no sofá e vamos maratonar uma série e... Gente, nosso pastor aqui, vamos fazer um merchan também, né? Nosso pastor aqui está lançando um plano de leitura diária, todos os dias, né, pastor? Sim, todos os dias, no canal depois do culto, tem um plano, ele vai colocar em algum lugar aqui dessa tela aqui, o link. Gente, vão lá, participem desse plano. Eu vou iniciar o meu, eu não comecei, pastor, de verdade, desculpa, mas eu vou começar o meu. O Deus revela. Por quê? Por quê, gente? Porque tem muita gente fazendo e a verdade é que eles estão dando um feedback muito bom, que eles estão aprendendo, que eles estão descobrindo coisas que ele não descobria, e isso é muito bom. Então, gente, quando acabar o vídeo aqui, já corre lá no link, lá, ative as notificações, porque Deus, uma coisa que eu aprendi, eu faço propaganda e marketing, né? E tem análise SWOT. E na área de ameaças, no controverso dele tem a oportunidade. Então, faça dessa ameaça, que é a pandemia, que está deixando você dentro de casa, preso, querendo se matar porque não pode sair, querendo ficar depressivo porque não pode sair. Gente, faça disso uma oportunidade para você ter uma intimidade maior com Cristo. Não tem a melhor coisa do que você entrar no seu quarto, dobrar os joelhos e sentir Ele lá, sentado na cama com você. Então, esse é meu conselho, plano diário do nosso pastor Cieliton, aqui no canal Depois do Culto. O Gé citou aqui, pastor, só para complementar, sobre problemas psicológicos que essa pandemia pode gerar, gente. Já está gerando muito, então vigia. Meu conselho, se você tiver uma laje, vai lá, toma um banho de sol, porque realmente tem vitamina D
isso pode precaver que você possa ter os sintomas. CD é um dos dois, desculpa. Você não pode ter os sintomas da depressão e não pode ficar doido aí psicologicamente, querer fazer e tomar atitudes que vão te prejudicar e pode até tirar a sua vida. Então, pelo amor de Deus, vigia. A melhor coisa a se fazer agora é sustentar-se na palavra, na oração. Eu não consigo, então jejua, meu amigo. Faz jejum aí, você tá sem fazer nada, não vai gastar caloria com nada, carboidrato com nada, então jejua. Não vai precisar queimar essas gorduras. Vai queimar a gordura que você tá retendo aí com jejum. Tô sem academia? Faz jejum. Não vai sair da quarentena gordinho, gordinha, vai caber na saia, vai caber na calça, tá bom? Aí, ó, Deus providencia tudo. Então, pelo amor de Deus, vigia, porque Deus ele quer você forte, Ele quer você respirando para a honra e para a glória dele. Mas não faz jejum para emagrecer não, tá? Eita. Faz jejum para ter intimidade com Deus. É isso que ele por está querendo favor. dizer. Deus dá Por ferramenta, mas usa com inteligência, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faça disso uma oportunidade, né? Juntar o útil ao agradável. E, gente, tem muitas pessoas também que eu vejo, pastor, postando, que saudade dos altares, que saudade, que não sei o quê. Gente, hoje a maior ferramenta, internet. Um altar maior do que esse, a sua casa. A sua casa é o melhor púlpito que você pode pregar. Para tudo, senta quem estiver lá, lê uma palavra, canta o hino da harpa, sente Jesus de perto. Gente, eu estou dizendo, essa é uma das maiores oportunidades que a gente pode hoje de viver algo extraordinário de Deus, uma intimidade maior com Deus. E tem muita gente falando, que vai ter muita gente que vai parar, vai ter muita gente que vai desviar. Eu procuro ser otimista e enxergar de uma outra forma. Eu procuro pensar que as pessoas vão voltar mais fortes, vão voltar mais crentes, vão voltar valorizando, porque tem muita gente que não veio para o ensaio porque não gostava de acordar cedo. Hoje acorda cedo para ficar olhando para o teto. Então, gente, pelo amor de Deus, aproveita esse momento para você valorizar os momentos que você tinha quando você faltava no culto de Santa Ceia, quando você faltava numa escola bíblica dominical, quando você faltava numa reunião. Ai, que saudade dos meus jovens. Saudade nada, você está sentindo saudade agora, que você não vê eles, que você não manda mensagem para eles, que você não liga para eles. Essa é a verdade. Direta, então, já. Aproveita. Não, pior que não. Pior que não. Mas, para você que não responde a gente. Mas, gente, se descubram agora. Sejam quem é para vocês ser agora. Não espere os cultos voltar ao normal. Eu quero pregar, vou ler a Bíblia. Lê a Bíblia agora. Jejua agora. Ensaiozinho agora. E não precisa nem fazer live também, às vezes. Antigamente era falta de tempo. Eu não tenho tempo para ir pro culto. Chego tarde do serviço. Não sei o que, a Bíblia eu não consigo ler durante o dia. Rapaz, tu tem 24 horas, porque nem conseguindo dormir você tá conseguindo mais porque tá atrapalhando. Eu vejo status de gente falando, nossa, eu não consigo mais dormir, 2 horas eu tô acordado ainda, levanto às 6, olho pro teto, é verdade. Eu não aguento mais ficar em casa, mas procura colocar em ordem aquilo que estava tão somente em desordem na sua vida. Sim, só pra, é que é muito legal falar sobre isso. Amém. Mas só pra eu encerrar, pastor, só pra eu encerrar. Tô com o espírito de pastor hoje. Eu falei das redes sociais que gente, é uma oportunidade fantástica, só que também é uma arma. Nesse turbilhão de coisas que está acontecendo, muita gente está mostrando o que realmente é. Essa é a verdade. Tem muita gente que está se matando por causa de um celular. Tem muita gente que está se matando por audiência. Então, é um altar, é um lugar que você pode usar para poder pregar Jesus? Mas não priorize isso. Porque muitas das vezes você pode até se frustrar. Você pode até se decepcionar. E aí vai dar evasão a você querer ficar triste, a você querer ficar sozinho, a você querer ficar cabisbaixo. Então não dê prioridade. Mas use isso daqui como uma ferramenta também. E eu creio que Deus ele vai usar você para poder também ganhar muitas almas para Ele. Glória a Deus. Aleluia, né? Para a gente poder encerrar logo, porque senão, vamos 1h09. Já é um vídeo que no YouTube lá já vai dar um tempinho grande, nem muita gente vai assistir, mas eu fico feliz por quem está até agora no final do vídeo. Porque quem chegou até agora, eu tenho certeza que vai levar essas palavras que foram entregues tudo para casa. Eu quero encerrar dizendo algo que eu disse para o Gé
e para o Wellington, que eu iria dizer aqui hoje. A indústria, isso foi mostrado inclusive na Rede Record. A indústria pornográfica, ela cresceu 117% no mês que se passou. Nesse mês que se passou para início desse mês. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que está achando que Deus não está vendo essa situação, que Deus não está vendo isso que acontece, que Deus não vê ele intocado, que Deus não vê ele e ela escondido. Mas a minha palavra para você é que agora, mais do que nunca, está na hora da gente despertar. Vai acontecer o culto de jovens no canal e na página da Umadem. E nesse culto, o tema central é o tema que seria do Congresso Geral, de Romanos capítulo 13, verso de número 11, que diz: "E isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé." Mais do que nunca está na hora de eu e você, como servos do Senhor Deus vivo, nos preparar e nos santificar. Vigia com as tuas atitudes. Vigia com as suas escolhas. Vigia com aquilo com os seus impulsos principalmente. Porque certamente que o inimigo ele não deixou de trabalhar. As portas das igrejas estão fechadas, mas o diabo ele está trabalhando porta a porta nas casas, nas internet, nos Facebook. Então, em nome de Jesus, fico com essa palavra com a orientação base. Deus, ele quer te usar. Porém, você tem que ser muito sábio para não perder a condição, literalmente, de ter a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Né? Eu encerro a minha paz aqui. A minha parte aqui dando a paz do Senhor a vocês. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até agora. Era para estarmos ao vivo, mas não tivemos essa condição. Tivemos algum probleminha aqui, eu tentei resolver várias vezes, mas não conseguimos. Mas o importante é que você recebeu essa palavra. Se você está assistindo esse vídeo antes do culto do dia 18, vai acontecer um culto e Deus vai falar tremendamente ao coração dos teus filhos. Vou estar passando a oportunidade ao Wellington, ao Jéssifer, para também dar os seus agradecimentos. Eu agradeço a todos que assistiram a gente até agora. Tem muita gente que não gosta de vídeo assim porque é só lapada de qualidade, né? É só palavra bíblica de confronto, mas eu louvo a Deus pela oportunidade que nós tivemos aqui de tão somente falar de despertar, porque é tempo de despertar, ainda mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, onde o inimigo vai fazer de tudo para você voltar mais fraco, mas eu creio em nome de Jesus que nós iremos voltar mais fortes. Então, em nome de Jesus, dá o seu joinha aqui embaixo, tá? Comenta o que você achou. E você, líder, assim como um líder para o outro, escreva aí nos comentários as frustrações e o que te deixa mais bravo. Um jovem pode fazer dentro da mocidade. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu também aqui eu quero deixar os meus agradecimentos a você que assistiu esse vídeo, que aprendeu com a gente aqui também, porque a gente está aqui conversando, mas na verdade são troca de aprendizagens que um vai aprendendo com o outro. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, gente, deixa o like aqui e, como o Elito disse, coloca aqui nos comentários a sua experiência. Nós queremos conversar com você também e será um prazer. Muito obrigado e esse foi o Bate-Papo Relâmpago. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.